transformação da alma, e nós falávamos na aula anterior sobre a maldição das expectativas e sobre entrar no descanso de Deus. Voltando a esse assunto, eu quero tocar em duas questões práticas e básicas. Primeiro, esse processo de entregar, confiar e descansar é um exercício. Alô, você quer ter qualidade de vida? Aprenda isso de uma maneira mais intensa cada vez. Toda vez que você percebe que você está se tornando ansioso por determinada coisa, que você não tem controle, volta para a base, exercite-se nisso. O descanso precisa ser um exercício ativo. Lembra da conquista da mente, da conquista das emoções, que tem o mesmo princípio em comum, que é ativar, romper com a passividade? Passividade leva à ansiedade, passividade leva ao estresse, passividade leva à insônia. O que é passividade? Você vai recebendo tudo que é ilegítimo. Então veja bem, entre no descanso como uma decisão, isso é uma escolha, é um ato da sua vontade. Embora nós não estamos falando ainda da conquista da vontade. E na sequência, né, de controlar determinadas coisas, para que as suas emoções sejam preservadas, para que você tenha uma vida, né, diante de Deus e a sua alma seja restaurada, você tem que fechar os pontos de dreno. Todas aquelas feridas são pontos de esgotamento. Por isso, Deus traz luz para que você responda, e na luz você seja restaurado. Então Deus vai como que tampando aquilo que desgasta, esgota, né, aquelas hemorragias, né, do seu vigor interior. Agora, há um outro aspecto aí que tem a ver com pessoas próximas. Tem gente difícil, tem gente complexa, tem gente complicada. E olha, com todo amor e carinho para todas as sogras, a minha sogra é uma pessoa preciosíssima. A minha mãe é uma sogra muito querida para a Valneide. A Valneide chama a minha mãe de mãe, né? Então o relacionamento das duas é muito bom. Mas não é à toa que as sogras ganharam a fama que tem. É porque mete a colher via de regra, porque é bisbilhoteira na vida de filho. Normalmente, você vai encontrar exemplos aí, é só dar uma olhada ao redor. Quer continuar controlando o filho depois que o filho casa, quer estar numa presença onipresente, né, na vida do casal depois que o casal casa, cria problema com a nora, ou cria problema com o genro. Isso é histórico, por isso tem a fama que tem, por isso tem essa tanto de piada sobre sogra. E cunhado e cunhada não vai muito longe disso não. Então deixa eu te falar, se você quer manter o seu bem-estar diante do Senhor, da sua família, existem pessoas que você precisa manter uma distância segura. Não é ser desamoroso, não é tratar mal, não é ser frio, não é rejeitar, não é ser bruto, sabe? É amar, mas sabendo que eu não vou conseguir mudar a minha sogra. Eu não estou dentro dela para mudar ela. Ninguém muda ninguém. Quem tenta mudar o outro vai se frustrar. Eu não vou mudar meu cunhado. Eu não vou mudar o caráter dele. Se ele não for cristão, então pior ainda. O que eu vou fazer? Eu vou estabelecer uma distância segura, me relacionando numa medida em que não há um envolvimento que tire a prerrogativa de eu ter o controle da minha vida. Então não vou ser um amiguinho demais não. Se eu sou um amiguinho demais, daqui a pouco está entrando na minha vida, está dentro da minha casa, está querendo controlar a minha vida, está querendo falar como eu devo viver. Então eu não vou ser amiguinho demais do meu sogro, amiguinho demais da minha sogra, eu não vou estar próximo demais de determinadas pessoas. E aí, no outro nível, dependendo de como é o caso, dentro da igreja vai ser assim também. Pessoa que dá um dízimo grande vai querer controlar. Tínhamos um irmão, uma vez ele chegou e me deu um cheque em branco. Falou, pastor, pode preencher como quiser. Só que o seguinte, eu gostaria de participar da administração da igreja. Aí nós devolvemos. O preço é muito caro pelo cheque em branco. Então tem gente dentro da igreja que você tem que deixar numa distância segura, porque a ovelha imatura demais, é tola demais, é inconveniente demais, é perigoso demais, é fofoqueiro demais. Então não põe dentro da sua casa, não traz para perto, não envolve de uma maneira exagerada. Então essa distância segura tem a ver com sabedoria de Deus, vai preservar essa estrutura emocional que é preciosa. Muita gente vive uma vida bagunçada porque põe ovelha para morar dentro. Sabe, irmãos, cuidado com a pessoa que você põe dentro de casa para trabalhar para você.
Ah, porque a irmãzinha é tão carente, tão problemática, tão difícil, ela vai ser a minha empregada doméstica. Acabou a sua vida. Porque ela vai trabalhar lá, ela vai lavar 2 copos, vai sentar com a sua esposa para uma sessão de aconselhamento. Daqui a pouco ela vai pedir oração para o pastor. Sabe, se na cabeça dela os parâmetros não forem claros, olha para aí, o problemaço que você está construindo, você está trazendo tormento para a sua estrutura emocional. E aí não culpa Deus, não tem nada a ver com ferida, não tem nada a ver com... Tem a ver com tolice, tem a ver com falta de uma percepção clara. Muito bem. Então aprenda a lidar com o estresse, com a ansiedade, entrando nesse princípio precioso e poderoso de Deus, que é entrega, confia e descansa. Fala para o seu vizinho, entrega. Área por área. Aprenda a fazer o exercício da entrega. Aprenda a confiar. Confiar completamente em Deus. Irrestritamente em Deus. E entrar no descanso perfeito. Faz assim, ó. Avançando para uma outra área muito sensível. Sabe, faz parte do processo de transformação da alma, a restauração da nossa sexualidade. Então veja bem, sexo é para intimidade, é para uma só carne, é para aquela interação completa, dentro do perfil de amor ágape, cheio de significado, com a pessoa amada. É nesse contexto que a Bíblia muitas vezes usa a comparação lá de casamento, porque não tem relacionamento mais alto, mais nobre, mais profundo, mais elevado, do que o casamento entre um homem e uma mulher, entre o noivo e a noiva. Por isso, a Bíblia usa a figura do casamento, né, de Cristo com a igreja. Mas aí o diabo, ele detona com essa percepção, fazendo o sexo virar uma expressão pura de instinto, de satisfação egoísta. E até dentro de casamentos cristãos, muitas vezes a sexualidade é só lascívia. É aquela coisa assim que eu tenho que ficar excitado, porque é algo lascivo. É com a minha esposa, não é com outra pessoa. É com o meu marido, não é com outra pessoa, mas é lascivo. Então, não é expressão de intimidade, de ternura, de amor, de uma só carne, de amor ágape. Não é algo cheio de significado. Então, veja bem, todos nós, como eu falei para vocês, a questão de sexualidade é uma das áreas que mais detona com a nossa estrutura emocional, que mais feridas traz. E aí, normalmente, esse torcer de valores, né, estimula e indica o caminho de uma prática sexual envolvendo mente e associação, prazer, lascívio e fantasia. Diga, prazer, lascívio e fantasia. Quando as coisas acontecem nessa base, eu estou abrindo porta para a ação de espíritos malignos. Então isso vem porque a pureza foi destruída, a santidade foi destruída. Então muitas vezes as pessoas perguntam por que nós somos contra, né? Por que nós não admitimos a masturbação como uma saída legítima? Porque masturbação é fantasia, falsa intimidade, autogratificação barata, sem investimento de relacionamento, de comunhão, de intimidade, fuga de se pagar o preço por alguma coisa que tem significado. Eu não quero nada com significado, eu quero um negócio aqui rápido para resolver rapidinho o meu problema, a minha necessidade. Eu quero fumar um cigarro. Masturbação é isso, eu quero um copinho de cachaça, eu quero uma cervejinha rápida, geladinha e na hora, entendeu? Agora sexo não é para isso. Sexo é para essa expressão de uma só carne, é para expressão de intimidade, é para expressão de algo altamente significativo. Então, ainda que você tenha sexo heterossexual dentro do casamento, com a pessoa com que você tem aliança, ele pode ser expressão pura de lascívia, expressão pura de algo egoísta. Eu quero me satisfazer na marra. Então veja bem, todas essas coisas são expressão de emoções novamente que precisam de restauração, de uma alma que precisa de encontrar o equilíbrio perfeito em Deus. Porque se é nessa base lasciva e egoísta que você pratica a sua vida sexual, deixa eu te falar, tem porta aberta aí para outras coisas. Porque o dia que você não é satisfeito lá, o diabo vai te mostrar uma outra fruta, vai te mostrar uma outra mulher, vai te mostrar uma outra situação.
Vai começar a gerar, por quê? Porque tem uma porta ali que não está fechada. Então, veja bem, avançando então, falando sobre essa questão. Então, e a homossexualidade? Homossexualidade é a sexualidade imatura que não se desenvolveu em plena forma, em plena masculinidade ou plena feminilidade. Então, normalmente, homossexualidade tem a ver com indefinição. Eu estou confuso, minha mente é confusa, tem a ver com indefinição. Homossexualidade tem a ver com a falta de amadurecimento da sexualidade, masculina ou feminina. Eu não atingi a plena masculinidade onde eu posso, ou a pessoa pode, ser líder num relacionamento, investir no potencial da pessoa que ele ama ou que ela ama, ser referencial para os filhos, referencial de comportamento, referencial de posicionamento na vida, referencial de determinação, referencial de parâmetros claros para os seus próprios filhos. Então a homossexualidade tem a ver com a imaturidade desse processo, não chegou até o final. Eu não consigo liderar, eu não consigo me posicionar, eu não consigo ser firme, eu não consigo. Então veja bem, eu vou procurar nos iguais aquilo que eu acho que falta em mim. E normalmente, homossexualidade tem a ver com vício sexual, onde a maior parte do tempo se caça um momento de prazer e alívio na experiência entorpecida que a pessoa tem. Então, normalmente, vício sexual, ele pode ser heterossexual, a pessoa viciada em sexo, viciada em sexo. O pensamento da pessoa, o tempo todo, está se desgastando. É aquele curto-circuito da bateria que eu falei, o polo positivo com o negativo. Pensa o tempo todo nisso, o tempo todo nisso, o tempo todo nisso. A produtividade, a criatividade, a inteligência, o potencial para trabalho, para desenvolver projetos, é comprometido por essa energia gasta nisso o tempo inteiro. E isso pode ser hétero ou pode ser homossexual. Por quê? Porque está a caça o tempo todo de um alívio. É um alívio que só produz mais fome ainda. Produz mais insatisfação ainda. Porque é um simulacro da verdadeira intimidade. É um simulacro do verdadeiro casamento. É só uma imitação barata da 25 de março lá em São Paulo. De coisa fajuta, de flor de plástico, de coisa barata, de coisa que é imitação fajuta, do que é autêntico. O que é autêntico? Um relacionamento total, com total intimidade, com total compromisso, com total amor, com total parceria, tudo é junto ali. Eu me misturei com a minha esposa, ela se misturou comigo, nós somos um, temos um só sonho, um só projeto. Então o vício sexual imita isso. Então, o momento de intimidade falsa e de aceitação falsa e de amor falso. Os relacionamentos homossexuais são baseados em interesse por prazer, atração física pura e não por amor. Aquele amor que é abnegado, aquele amor que renuncia, aquele amor que entrega. Os relacionamentos assim, via de regra, nunca duram. Vive-se uma fantasia envolvendo sexo, atração física e uma simulação da realidade heterossexual. O falso argumento, não consigo me livrar desse impulso, é mentiroso. Porque se fosse assim, então todo heterossexual era um perigo. A mesma atração que um homossexual tem por uma figura do mesmo sexo, seja feminina ou seja masculina, é o impulso que o heterossexual tem pelo sexo oposto. Então é mentira isso. É um argumento falso do diabo, construindo uma fortaleza de que aquilo é impossível de ser quebrado. É mentira. Muito bem, como então eu tenho que, vou dar resposta diante de Deus para sair desse tipo de problema? Primeiro eu vou me arrepender da minha rebelião, arrepender de ter me aberto para esse tipo de coisa, vou buscar intimidade com Deus, eu vou buscar intimidade com o meu cônjuge, eu vou buscar intimidade com os meus filhos, ou com os meus amigos. Se eu não sou casado, eu vou buscar intimidade com Deus e com aquelas pessoas que o Senhor colocou próximas de mim. Terceira resposta que eu devo dar, eu devo recusar a fantasia. Essas relações viciadas heterossexuais, ou essas relações homossexuais, elas falam de uma fantasia. Você nunca vai casar com um homem, vai ter filho com um homem, não tem jeito, homem com homem dá lobisomem, mulher com mulher dá jacaré. Dá certo.
Uma mulher amando outra mulher, você nunca vai ter plenitude de nada. É tudo imitação. Uma fazendo teatro, fazendo de conta que é homem. E a outra fazendo de conta que é mulher. Não dá certo, porque é irreal, é ilógico, é objetivamente falso, é mentiroso, é fantasia. Então, na cabeça da homossexual feminina, né, ela é homem, é mentira, ela não é homem, ela nunca vai ser homem. Pode pôr roupa de homem, pode pintar de homem, pode passar bigodinho de homem, ela nunca vai ser homem. E da mesma forma, o outro cara lá nunca vai ser mulher, ou ele nunca vai ser, vai satisfazer a sua necessidade, tendo um homem fazendo papel de mulher para ele satisfazer sexualmente. Então veja bem, recusa da fantasia e gratidão a Deus pela realidade dada por Ele. Senhor, obrigado pela realidade que o Senhor me dá. Obrigado pela bênção que é a minha vida. Né? Então essa recusa da fantasia faz parte do processo. A apropriação da liberdade disponível pelo poder da cruz. O meu velho homem, com aquelas inclinações velhas, foi crucificado em Cristo. Obrigado, Senhor, que eu não tenho que ficar crucificando. Isso foi um ato que o Senhor realizou. Eu simplesmente creio na Tua palavra e me entrego na expectativa de colher o fruto dessa realidade espiritual por fé. Obrigado. Amém? Então, não sei se o pastor Luiz, quando ministrou sobre isso, ele falou de uma ilustração que eu gosto muito. É a história da padaria. Ele contou a história da padaria, do padeiro. Não basta tirar os pães, que são os pecados. Tem que matar o padeiro, que é a natureza velha. Não adianta você todo dia, 6 horas da tarde, pegar os pães velhos da padaria. Pão amanhecido, pão mofado. Lava, joga desinfetante. Presta atenção aqui. 3 horas da manhã chega o padeiro, descansado, dormiu a noite inteira lá, né? Até aquela hora, chegou lá, jogou mais pão, jogou mais farinha na macieira, daqui mais 2 horas tem pão de novo, tem pecado de novo. Não basta tirar os pães, quer dizer, resolver o problema do pecado, tem que matar o padeiro. O padeiro é a natureza velha, mas o padeiro já foi morto pela obra inclusiva da cruz. Sabendo isso, que foi passado, crucificado com ele, o vosso velho homem, para que não servisseis mais o pecado como escravo, diz a palavra de Deus. Então, veja bem, esse é o processo da conquista, qualquer tipo de vício sexual. Finalmente, conquistar a mente, vou pensar no que eu quero pensar, vou induzir os meus pensamentos para o que eu devo pensar, porque eu quero pensar. E as minhas emoções, eu não vou tirar prazer, eu não vou tirar completude daquilo que é falso, daquilo que é fantasia. Finalmente, eu vou me santificar, santificação é um ato, santificação é uma escolha, eu vou me consagrar a Deus. E finalmente, se o caso é homossexualidade, eu vou ativar a minha masculinidade. Se eu sou homem, eu vou ativar a minha feminilidade, se eu sou mulher. Né? Então, eu vou ativar a minha masculinidade como? Vou andar, vou escolher, eu vou optar, eu vou fazer coisas, eu vou tomar decisões, eu vou tomar atitude, eu vou tomar frente, eu vou liderar, eu vou ter atitude de homem. Não é só andar como homem, falar como homem, e ter comportamento de homem, mas tem a ver com ativar a minha vontade nessa direção. Como assim? Vou tomar decisões na minha vida, eu vou escolher coisas para a minha vida, eu vou dar rumo para a minha existência. Muito bem, então isso tem a ver com esse processo de conquista de uma sexualidade santa. E finalmente entramos então no nosso último assunto, que é a conquista da vontade. Estamos então mudando um pouco aqui no finalzinho dessa aula a nossa percepção aqui do processo de transformação da alma. Falamos da conquista da mente, falamos da conquista das emoções, e agora nessa última aula vamos falar da conquista da vontade. Lembrando aos irmãos que o propósito de Deus é que o seu espírito ganhe a primazia. Mas o espírito, seu espírito humano, que tem o Espírito Santo como Deus residente, como princípio condutor, que dirige, é lá que ele fala, é lá que ele te edifica, é lá que ele atrai você para um nível de comunhão e de intimidade profunda, para as torrentes espirituais que estão residentes dentro de você. O processo dessa primazia ser estabelecida tem a ver com a conquista desses 3 territórios que foram perdidos para o diabo, para a carne, para o pecado
e para o mundo. Então, conquistar a mente tem a ver com o que nós já tínhamos compartilhado. Conquistar as emoções é um outro território, é um processo. Diga, a conquista da minha alma é um processo. Agora nós chegamos na região mais profunda, ou na faculdade mais determinante da alma, que é a vontade. A vontade é a sede do seu ego. Diga, a minha vontade é a sede do meu eu. É a sede do meu ego. Então veja bem, a mente é a parte mais superficial. Por isso o diabo ataca com dardos na mente. Para quê? Para produzir um efeito nas emoções e finalmente chegar na vontade. O propósito do diabo é alcançar a sua vontade. O propósito do diabo é controlar a sua vontade. O propósito do diabo é influenciar a vontade. Como é que ele faz isso? Agindo pela mente, convencendo com argumentos, tecendo fortalezas, convencendo você de mentiras, sofismas, falácias, mentiras. Então veja bem, como o alvo do diabo é chegar na vontade, porque é pela vontade que você tem então o órgão da decisão, ou melhor, a função da decisão. O rumo que eu vou tomar na minha vida, ele é decidido na minha vontade. É a minha vontade que vai escolher, eu vou andar na carne, quer dizer, eu mando em mim próprio, ou eu vou seguir o meu espírito. Senhor, qual que é a tua vontade? Então a minha vontade, por escolha própria, por conta do meu eu espiritual prevalecente, o meu eu, a minha vontade vai se sujeitar a uma outra vontade, que é a vontade de Deus, expressa no meu espírito. Aí eu vou ser um ser espiritual. Então, genuína espiritualidade tem a ver com renúncia da vontade, quando a minha vontade é contrária à vontade de Deus. Isso é tomar a cruz, isso é negar-se a si mesmo, isso é renunciar a fazer a sua vontade obstinadamente, cegamente, a qualquer custo. Amém? Então veja bem, o meu órgão, minha função de escolha, que é determinante na minha vida, é a minha vontade. Agora nós chegamos na parte mais, como é que eu vou dizer, mais decisiva, mais crucial da sua alma. Se tem uma área, um território que você precisa conquistar, é a área da sua vontade. Eu não vou fazer o que eu quero, vou fazer o que Deus quer. Eu escolho isso. Eu vou dar ao meu corpo a comida, né, o sono, eu vou lidar com o meu físico, eu vou lidar com o meu dia a dia, eu vou lidar com o uso do tempo de acordo com a vontade de Deus. Sabe, há muita coisa que a Bíblia ensina que não está ali escrita textualmente. Quer ver como é que Jesus lidava com o rico? Como é que Jesus lidava com o pobre? Como é que Jesus lidava com o corpo dele? Como é que Jesus lidava com o descanso? Como é que Jesus lidava com o dinheiro dele? Como é que Jesus lidava com essas coisas que estão muito dentro do dia a dia? Como é que Jesus lidava com o político? Está tudo lá, nas entrelinhas, não está explícito, mas você vê a atitude dele. Sabe, da mesma forma, lidar com a nossa vontade tem a ver com identificar a vontade do Senhor e escolher, Senhor, meu corpo, o que eu como, o que eu faço, como eu vivo, como eu descanso, qual que é o meu tipo de lazer, o que os meus olhos veem, que tipo de filme que eu jogo, que eu vejo, que tipo de jogo que eu jogo. Todas essas coisas têm a ver com sujeitar a vontade à vontade de Deus. Tem coisa que eu não vou comer, tem coisa que eu não vou fazer, tem filme que eu não vou ver, há jogos que eu não vou jogar, há conversas das quais eu não vou participar. Eu vou lidar com o meu corpo esmurrando meu corpo. Meu corpo quer ir para lá, pois você vai para cá hoje. É interessante. Sabe, se você não percebe que a sua vontade tem que tomar controle do seu ser e sujeitar esse controle ao Espírito, você vai ser um crente carnal. Você está me ouvindo, meu irmão? Se você não tem essa percepção de que a vontade precisa ser conquistada, e uma vez conquistada, colocada debaixo da primazia do seu Espírito, você vai ser um crente carnal o resto da vida. Se você não leva os seus discípulos a essa experiência, por isso nós estamos falando que o curso de maturidade no Espírito inteirinho tem a ver com experiência, você vai estar lidando com um crente carnal. E aconselhar a carne é igual enxugar gelo. Fala para o seu vizinho que é pastor aí. Aconselhar a carne é igual enxugar gelo. Não bate no seu marido, irmão. Semana que vem ele bateu 3 vezes mais. Não fuma. Aí
Aí que desanda a mesma coisa. Sabe, não adianta, ele sabe o que ele não deve fazer. Você deve levá-lo a Jesus, você deve levá-lo à presença de Deus, você deve levá-lo às fontes, às torrentes espirituais, para que ele seja atraído pelo Senhor, para que Deus possa produzir fome e sede de uma realidade mais elevada, mais nobre, menos tacanha, menos rasteira, menos pecaminosa. Então, a conquista da vontade é determinante no processo de você, primeiro, ter sua alma transformada. Segunda coisa, aliar a sua vontade com a vontade de Deus, se tornando um homem, uma mulher espirituais. Quantos querem ser espirituais aqui? Governados pelo Espírito. E há uma consequência disso. Sabe o que é? Paz. O carnal é tumultuado. O espiritual, ele tem harmonia interior. O carnal, ele vive frustrado e insatisfeito. O espiritual está satisfeito com o Senhor e cheio de ação de graças. O carnal é difícil, é tormentoso, é cheio de crise. O espiritual, ele lançou as crises diante de Deus. Senhor, o Senhor quer me lançar em outra crise? Eu entro, mas o Senhor me guia, tá bom? O Senhor me guia, Senhor. As crises dele, elas não são expressas exteriormente, tumultuando tudo, deixando o trabalho inseguro. Já viu que um líder que deixa todo mundo inseguro é aquele líder que espalha a crise dele para todo mundo ao redor? Sabe, o povo que você lidera precisa ver em você estabilidade. O povo que você lidera precisa ver em você previsibilidade. Você tem que ser uma pessoa absolutamente previsível. Não é aquela pessoa de surpresa, de veneta. Aí chega no culto, quero abrir meu coração com a igreja nessa noite, eu nem vou pregar. Eu quero abrir o meu coração. Porque eu estou passando um momento de crise muito terrível. Acabou. Sabe, se você faz isso uma vez, o pessoal amoroso, na igreja espiritual até entende. Faz isso a segunda, o povo fica com o pé atrás. A terceira vez, vai ter 4 pessoas na igreja. Espera lá, o papel se inverteu. É você que está precisando de pastor ou você que é o pastor? Então, essa previsibilidade tem a ver com a conquista da vontade. Essa estabilidade tem a ver com a conquista da vontade. Líderes imprevisíveis, eu estou orando aqui porque eu estou pensando em mudar radicalmente a visão. Aí eu penso, misericórdia, vai mudar tudo de novo agora. Agora não vai ser G12, vai ser nem G5, nem vai ser célula, vai ser GG, joinha, joinha. É joinha com G. Sabe, você é imprevisível, você é instável. Você não vai ter líderes bons com você. Líderes bons vão escolher discipuladores estáveis, previsíveis. Isso tem a ver com a vontade, com a conquista da vontade. Não interessa a crise que eu estou passando, vou trazer ela para Deus. Vou exercitar minha entrega, minha confiança e o meu descanso. E vou fazer o que é possível. Amém.